Olá, tudo bem? Que é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez é o Evangelho de João. Glória a Deus. Agora aqui na tela do computador vamos então aos fundamentos e ensinos a respeito do Evangelho de João, que vai nos ajudar muito no crescimento espiritual. Se é a primeira vez que você assiste aos vídeos da série, deixa eu te explicar algo. Nós estamos estudando nessa série, desde o livro de Gênesis, nós temos estudado algumas verdades em ação. Como assim? São princípios na palavra de Deus, em que esses fundamentos, ensinos, com esses princípios, o que nós devemos praticar na nossa caminhada cristã com essas verdades bíblicas, né? Então nós estamos lendo alguns versículos com algumas verdades e como isso se aplica, que ações nós devemos executar, tomar, né, na nossa vida. Então, o que eu estou aprendendo com aquele versículo e o que eu devo colocar em prática com aquilo que eu estou aprendendo. Tudo bem? Nós não estamos estudando aqui verdades de uma maneira, um contexto amplo do livro, um estudo teológico profundo, entendendo quem escreveu, personagens, data, contexto social, histórico. Não é esse o intuito da série, né? Nós já temos muitos ensinamentos a respeito. Você pode encontrar pelo próprio YouTube mesmo, ou aprender num curso bíblico sério. Porém, o que o Espírito Santo direcionou era de nós, como na nossa leitura bíblica diária, por exemplo, na nossa meditação bíblica, né? Como eu posso ler aquilo? Claro que estudar sobre aquilo é importante, mas como ao ler eu posso colocar aquilo em prática na minha vida. Por isso nós estamos lendo desde Gênesis, e se o Senhor permitir vamos até Apocalipse, para que possamos, ao ler, como de uma forma breve, colocar aquilo em prática na nossa vida, para que nós possamos evidenciar, né, um crescimento espiritual. Tudo bem? Se você já assiste esse vídeo, aos vídeos da série já há um certo tempo, deixa eu esclarecer uma coisa a você também importante. Todas as vezes em que eu vou começar a gravação dos estudos, eu sempre apresento diante de Deus em oração. Só que normalmente eu não gravo, né? Normalmente não, nunca gravei esse momento da oração. Eu inicio a gravação depois que eu oro. Mas o Senhor está me incomodando a gravar, né? Também esse momento, porque acredito que algumas pessoas podem ficar incomodadas. Vai começar um estudo, né? Nem ora, nem apresenta diante de Deus e uma coisa assim. Então vamos fazer de uma maneira da maneira como eu sempre faço, mas apresentando diante de Deus juntos, né? Que você ore junto comigo em nome de Jesus, amém? Pai de amor, nós queremos te agradecer porque Tu és santo, único, majestoso, eterno. O Senhor é conhecedor de eternidade, eternidade. E nós sabemos, ó Pai, que as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Pai de amor, eu te peço que o Senhor use a minha vida apenas como ferramenta nas Tuas mãos, para que esses ensinos, para que essas verdades da Tua Palavra, que esses fundamentos, que esses ensinos da Tua Palavra possam gerar em nós ações práticas na nossa caminhada cristã. Nos ensina, nos exorta, nos consola, nos ministra, nos direciona, nos disciplina. Faça como o Senhor deseja, Pai, mas que nós possamos aprender
com a tua palavra mais uma vez. Pai, eu te peço que o coração desse meu irmão que está assistindo a esse vídeo seja um coração aberto para a tua palavra, que seja um solo fértil e que esses ensinamentos possam gerar transformação na vida de cada um que assistir. E a ti seja a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Primeiro, nós vamos estudar sobre diretrizes para crescer em piedade. Vida piedosa é aquela vida dedicada, né? Aquela vida entregue ao Senhor, uma vida que zela por praticar a sua vida com Deus, vamos dizer assim. Para o discípulo do Novo Testamento, a vida em santidade é viver em, através e para Jesus. Então, a nossa vida cristã, né, se nós somos cristãos, somos discípulos de Cristo. Então, nós vivemos no Senhor Jesus, através do Senhor Jesus e para o Senhor Jesus. A santidade pode ser resumida em 3 palavras: amor, obediência e unidade. Vivendo vida em santidade, nós aprendemos a ver as coisas como Deus vê, a ótica espiritual de Deus, e adotamos sua palavra como nossa única norma. Então, se eu sou um cristão, eu vivo no Senhor Jesus, através dele, ele que me sustenta, que me direciona, né? E para ele. Então é com o objetivo de glorificar a ele. De que maneira? Eu amo ao Senhor, né? Sobre todas as coisas, de todo coração, alma, entendimento, força. Amo ao próximo como a mim mesmo. Eu obedeço a sua palavra e ando em unidade com o Senhor e procuro andar em unidade também com o meu irmão. E como nós qual é o resultado disso, né? Qual é o resultado disso para a nossa vida? Quando nós desejamos viver no Senhor Jesus, através dele, para ele, em amor, obediência e unidade. A minha visão das coisas, a minha visão de como está o mundo, a sociedade, como eu enxergo a outra pessoa, passa pela ótica de Deus. Por quê? Porque a ótica de Deus é revelada pelo Senhor a nós e também pela sua palavra. E quando eu faço isso, eu adoto a palavra como a minha única norma. Então, como eu devo agir de acordo com a palavra de Deus? Então, por isso que nós estamos estudando aqui algumas verdades da palavra e como nós vamos praticá-las. Por quê? Isso é adotar a palavra como a única norma. Você está entendendo? Então, essa é a questão. João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então, como muitas vezes existe uma confusão, digamos assim, ou não entendimento amplo, de que em hipótese alguma nós devemos julgar. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós entendemos sobre julgamento, nós entendemos naquela corte judicial, onde nós temos um julgamento com testemunhas, onde nós temos a figura do juiz, e existe a acusação, existe a defesa, e dentro disso existe se for o júri, né, uma decisão com o júri, existem os votos. Quando não, o próprio juiz toma a decisão e ele, com o martelinho,
tentar desenhar aqui, né? Não sei se direito, mas... E ele estabelece a pena, né? Ou estabelece se é condenado, se é culpado ou inocente daquela acusação, ele estabelece a pena. Então, quando nós olhamos, nós raciocinamos a palavra julgar dessa maneira. Só que não é assim. Não é assim necessariamente. Quando nós lemos julgar na palavra de Deus, não passa por um tribunal especificamente. Então, quando nós lemos aqui, eu não julgar segundo a aparência, sim pela reta justiça, significa o quê? Significa que eu vou analisar, melhor, antes de analisar, eu vou observar, tá? Eu vou observar eu vou analisar eu vou discernir e depois que eu observo, analiso e discerno, eu então vou tomar ou talvez não tomar, né? Eu ia falar na tomar decisão. Eu vou estabelecer o meu posicionamento. Como é que é isso? São essas 4 ações aqui que nós precisamos entender, tá? A Bíblia nos orienta aqui que precisa ser segundo a aparência, não segundo a aparência, perdão, não segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Nós vemos o próprio São Jesus nos ensinando, não julguem para que vocês não sejam julgados, porque da mesma forma como vocês julgarem, vocês serão julgados também. Então, Jesus não está falando, olha, eu não quero que vocês em hipótese alguma julguem. Não é isso que ele está dizendo. E ele fala também, antes de você julgar teu irmão, teu próximo, antes de você querer identificar apontar o cisco no olho dele, tira a trave do teu, né? Porque uma trave é muito maior do que um cisco. Então, nós vemos que eu preciso entender que se eu estou julgando nisso que eu vou te explicar agora, se eu vou medir, né, dessa maneira, eu também serei medido, eu tenho que ter essa consciência. Antes disso, eu preciso me analisar, me fazer uma autoanálise. Eu vou colocar aqui
Porque é uma autoanálise. Por quê? Porque eu tenho que verificar se em mim, o que é errado em mim, se aquela ação que eu estou praticando não é algo contrário à palavra de Deus, se eu também não estou fazendo aquilo, ou se eu não estou praticando aquilo, mas se eu não estou praticando outras coisas que são condenáveis pela palavra de Deus. É uma autoanálise e precisa ser pela reta justiça. Então, antes de fazer isso, eu preciso fazer dessa forma. Saber que eu vou ser medido também, saber que eu preciso fazer uma autoanálise, e isso precisa ser essa medição, esse julgamento, precisa ser pela reta justiça. Tem outro versículo, outro texto que eu tratei disso num dos últimos vídeos sobre os evangelhos sinóticos, que a gente fala também sobre isso, né? Para que nós pudéssemos fazer segundo a luz. Aquilo que é colocado, exposto diante da luz, pela luz é que vai ser reprovável ou não. Então, que reta justiça é essa? É a palavra de Deus, né? É aquilo que a Bíblia ensina, é aquilo que o Senhor estabeleceu como certo ou errado. E o que eu vou fazer? Bom, eu sei que eu também sou analisado. Eu preciso me analisar e ver que mal há em mim, confessar esse mal, me arrepender e abandoná-lo. E eu preciso fazer segundo a palavra de Deus, jogar a luz naquilo. Então eu vou observar segundo a palavra de Deus. Lembra que nós falamos anteriormente sobre o nosso olhar mudar, passa a ser um olhar segundo Deus olha? Lembra que nós falamos isso? Então quando eu observar aquilo, eu vou olhar com um olhar de amor, né? Não com um olhar de uma simples crítica, mas com um olhar de amor, entendendo que é um ser humano, que é uma pessoa que Deus ama, mas também com a ótica da palavra de Deus. Então, se eu, por exemplo, eu vou colocar uma questão aqui, que é muito polêmica muitas vezes, mas é o que a palavra de Deus ensina e é o que eu entendo, tá? Que é. Então, por exemplo, você tem contato, conhece, você vê alguma coisa, alguma questão relacionada a quem pratica o homossexualismo. Então, você sabe que a palavra de Deus fala sobre isso. Então, não só Levítico, mas em Romanos. Então, você sabe disso. E também em Gênesis, né, na criação de macho e fêmea para ser uma só carne. Então, você sabe disso. Eu sei disso. Então, quando eu observo aquela situação, eu vou olhar com um olhar de amor, porque Deus ama a pessoa, as pessoas ali envolvidas, e só que eu vou olhar também com o olhar segundo a palavra de Deus estabelece. A palavra de Deus diz que aquilo é pecado. Então, eu estou olhando com o olhar, passando pela palavra. Eu vou analisar. Bom, se eu preciso ser pela reta justiça, o que a palavra de Deus fala sobre aquilo? Não, a palavra de Deus fala que é abominação. Não, a palavra de Deus ela fala que aquilo ali acontece muitas vezes porque abandonaram o Criador e buscaram amar a própria criatura, abandonaram o conhecimento de Deus, o que Deus ensina, fala, então eles foram entregues às suas próprias paixões. Você analisou aquilo pela reta justiça, observou pela reta justiça, e aí você vai discernir, né, espiritualmente aquilo, né, vai discernir, analisou, discerniu, ok. Então você vai estabelecer o seu posicionamento. Qual é o seu posicionamento? Não, realmente, eu sei que aquilo é pecado, que Deus condena, e meu posicionamento é amar aquelas pessoas, porém não concordar com a prática.
Então, isso significa que você nunca jamais, em hipótese alguma, vai falar a respeito? Não. Você pode sim, depois de ter julgado pela reta justiça, jogou luz sobre aquilo, observou com um olhar de amor, com os olhos de Deus, mas também com um olhar de justiça, segundo a palavra, analisou, discerniu, tomou um posicionamento, você vai estabelecer, você vai, muitas vezes, se você tem relacionamento com aquela pessoa, você mostrar para ela o que a Bíblia ensina sobre aquilo. Né? Você vai demonstrar atitude de amor, de respeito, mas você vai mostrar na palavra de Deus o que a palavra de Deus ensina sobre aquilo. Você julgou? Sim. Mas foi segundo a aparência? Ah, porque aquilo para mim aparenta ser algo isso, algo aquilo outro. Não. Mas foi pela reta justiça. Entendeu? Então, isso, qualquer coisa, né? Qualquer julgamento. Né? Então, é importante nós entendermos isso. Então, nós devemos julgar as coisas espirituais e nós entendemos que a prática do pecado ela tem origem, muitas vezes espiritual, e ela desencadeia consequências espirituais. Nós precisamos fazer isso como? Através de padrões espirituais e não por aparência. Então não é por aquilo que eu acho. Eu sei que eu vou ser medido por aquilo também que eu faço, eu deixo de fazer. Eu me autoanaliso e eu vejo o que a Bíblia ensina sobre aquilo. Então são padrões espirituais. João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Exalte Jesus em sua vida, em serviço, para atrair as pessoas a Ele. Isso aqui são palavras de Jesus. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, se eu exalto a Jesus na minha vida, naquilo que eu faço, no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu estudo, na minha família, na minha vizinhança, no relacionamento interpessoal, então eu preciso fazer isso para que as pessoas possam ser atraídas a Ele. Tá? Eu e você precisamos exercer o nosso sacerdócio, né, enquanto nação sacerdotal, né, sacerdócio real, como filhos de Deus. Precisamos exercer esse sacerdócio de conduzir as pessoas a Deus, independente de onde nós estejamos. Então nós precisamos ter essa preocupação. Como é que nós fazemos isso? Quando eu vivo em Jesus, quando eu vivo através de Jesus e quando eu vivo para Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. João 15:9-14. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Olha o que Jesus está falando. Ele está falando assim, olha, Deus me amou, o Pai me amou. Da mesma maneira como eu amei vocês. Por isso, fica no meu amor. Né? Por quê? Da maneira como eu amo vocês, é a maneira como o Pai me ama. Fica em mim. Não fica fora de mim, não. Não fica longe de mim, não. Como é que você faz isso? Guarda a minha palavra. Guarda os meus mandamentos. E aí, essa série que nós estamos estudando aqui juntos mostra para mim e para você maneiras de praticar esses mandamentos. Guardar mandamento não é só você saber, né, leu, ouviu, né, entendeu e guardar no coração. Quando você guarda no coração, o que você precisa fazer? O que eu preciso fazer?
nós precisamos colocar em prática. Então, quando Jesus fala guardar os mandamentos, ele guardou, é porque ele praticou aquilo, entendeu? Então, nós precisamos praticar. Por isso, nós estamos estudando aqui nessa série. E aí ele fala, olha, eu estou falando isso de vocês viverem a palavra, para quê? Para que a minha alegria esteja em vocês e seja uma alegria completa. Ou seja, preste atenção nisso. A nossa alegria só vai ser completa quando nós vivermos a palavra de Deus. Você está entendendo? A direção que o Senhor me deu para gravar esses vídeos é exatamente para isso. Nós só seremos completamente felizes quando nós vivermos a palavra de Deus. Nós só seremos completamente felizes quando nós vivermos a vontade de Deus. De outra forma, não tem como ser. Então, Jesus está nos dizendo para vivermos a palavra de Deus, guardando o mandamento a viver a palavra de Deus, porque isso diz que nós estamos no amor dele. E estando no amor dele, vivendo a palavra de Deus, a nossa alegria é uma alegria completa. E o mandamento dele é esse, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Precisamos amar, porque ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então nós somos amigos do Senhor se fizermos o quê? O que Ele nos manda. E o que Ele está nos mandando? Amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Reconheça que o amor obedece a Jesus e sacrifica a sua vida pelos outros. Então, se eu vivo a palavra de Deus amando as pessoas, eu vou entender que eu não posso pensar em mim. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou me sacrificar pelo outro. Então, eu vou abrir mão de talvez algumas coisas que eu estabeleça como padrão, como desejo, como vontade, ou alguma questão até emocional mesmo, algum pensamento. Eu vou abrir mão não de princípios e valores, né, bíblicos de Deus, não é isso, mas eu vou abrir mão das minhas vontades pelo outro. Você pensar no coletivo, você não pensa, me lembrei aqui do amor de mãe, por exemplo, uma mãe, muitas mães, né, a maioria, né, a essência da mãe, infelizmente algumas são influenciadas aí pelo maligno e não são assim, mas a essência da mãe, o natural, o padrão natural, é exatamente esse. A mãe, ela às vezes deixa de comprar algo para ela para poder comprar para os filhos, né? Se tem aquele pouco alimento em casa, né? Muitas vezes acontece isso, ela deixa de se alimentar daquilo para que os filhos se alimentem. Então é algo sacrificial. Ela pensa no outro. Mas isso é só a mãe que consegue. De forma alguma. Nós podemos abrir mão de posicionamentos nossos, de vontades nossas, pelo próximo. Então isso mostra que nós amamos. João 17, 20 e 23. Né, daquela oração sacerdotal do Senhor Jesus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que uma coisa muito interessante que eu quero te falar é que Jesus ali estava orando pelos discípulos que estavam ali com ele, mas ele fala, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que estão assistindo a série Como Crescer Espiritualmente na Palavra de Deus, que o meu filho está gravando porque eu mandei ele gravar. Eu oro também por aqueles que lá em 2018 vão crer em mim.
por aqueles que estão no Brasil e creem em mim, por aqueles que estão na nação A, na nação B. Eu oro por aqueles que creem, que crerão, vierem a crer em mim. Então Jesus estava orando também por mim e por você. Essa oração não era só pelos discípulos dali, era por mim e por você também, Elias, né? Jesus ali nos apresentando, né, diante do Pai, por intermédio da sua palavra, né? A fim de que todos sejam um. Eu estou orando para que eles andem em unidade. E assim como o Senhor é em mim, também eu sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o mundo vai crer que Jesus é Filho de Deus quando nós sejamos no Senhor. Sejamos um no Senhor. Então, se nós formos um no Senhor, em Deus, o mundo vai ver que Jesus é o Filho de Deus. E aí ele continua. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então nós precisamos nos comprometer a realizar a unidade da igreja. É importante isso. É um compromisso que nós precisamos assumir, lutar por isso, nos colocarmos à disposição disso. É difícil? Sim, porque somos diferentes. Nós precisamos buscar isso. A igreja é o corpo espiritual de Cristo. Não são denominações, não são posicionamentos teológicos. A igreja é o corpo espiritual de Cristo. Então nós precisamos romper essas barreiras, né? E andarmos em unidade. Mas vamos concordar com tudo? Não. Isso não é unidade. Unidade é vocês, você, eu, nós, estarmos mais do que juntos, mas estarmos misturados. Pensa um saco de batatas, por exemplo, né? Tem esse exemplo que é ensinado no treinamento para discipulado, né? Por exemplo, pensa num saco de batatas. Um saco de batatas, você tem ali batatas que são similares, não são exatamente idênticas, mas são similares, né? Dentro do mesmo ambiente, um saco. Elas estão em unidade? Não, porque você consegue separar umas das outras. Mas imagina quando você faz um purê, né? Um purê de batata, por exemplo, onde você amolece a batata, né? Cozinha a batata, põe ela em água, né? Na palavra, cozinha ela, então o fogo, né? O fogo do Espírito agindo pela palavra que nos limpa, né, que nos forja, que nos molda, faz com que nós consigamos descascar essa batata facilmente, tirar a casca de nós, e a partir dali nós conseguimos, com a essência da batata, nós conseguimos então misturar, né, a ponto de olhar para um, olhar para outro e verem que são um só, que é uma unidade, né? Que é algo ali, uma coisa só. Então assim as pessoas precisam olhar a gente. As pessoas aí fora precisam olhar para nós como cristãos e verem que nós não andamos divididos, né? Não somos partidários, mas que nós somos um. Né? João 18:36. Respondeu Jesus:
O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pratique a cidadania cristã, mas não dependa de meios políticos para realizar fins espirituais. Então, Jesus ele fala, meu reino não é deste mundo. Se ele fosse desse mundo, os ministros do Senhor se empenhariam por ele, para que ele não fosse entregue aos judeus. Então, ele tinha um propósito espiritual de fazer a expiação definitiva pelos nossos pecados. E aí, se esse era o fim espiritual, não podia acontecer nada no plano, neste mundo, para que Jesus não fosse entregue aos judeus. Por quê? Porque precisava que o fim espiritual acontecesse e não poderia, de forma alguma, algo dessa terra estabelecer algo no plano espiritual. Então nós somos cristãos, estamos aqui neste mundo, então nós precisamos aqui estabelecer uma cidadania cristã, ou seja, viver aqui nessa terra de acordo com os valores e princípios do reino de Deus, né? Porém, apesar de estarmos aqui, as questões deste meio não podem nos influenciar para que possamos praticar as questões espirituais. Então, a política, a cultura, a sociedade, elas não podem nos moldar para nós sermos quem somos diante de Deus, não podem agir na nossa vida devocional de entrega a Deus, não pode nos influenciar para que nós possamos amá-lo, né, sobre todas as coisas, não pode nos influenciar para que nós possamos amar ao próximo como a nós mesmos, não pode nos influenciar para que nós possamos estabelecer a cultura de Deus na nossa família e transmiti-la aos nossos filhos, não pode nos influenciar para que nós possamos nos unir como igreja em unidade para cultuar ao Senhor, como congregação, não pode nos influenciar para que nós possamos exercer aquilo que é o nosso propósito de Deus nesse tempo, aqui nessa terra, não pode nos influenciar para que nós possamos ganhar vidas para o Senhor, falar do amor de Deus, não pode. Então, os fins espirituais que nós temos das nossas atitudes e ações não podem ser influenciadas por esse mundo, certo? Vamos lá. Segundo, passos para uma devoção dinâmica. O Evangelho de João introduz o Espírito Santo, eu comi bola aqui, perdão, S maiúsculo, como a chave para uma verdadeira devoção dinâmica em relação a Deus. Ele antecipa o derramamento do Espírito Santo, que se tornará a verdadeira energia da vida piedosa do crente. Então, eu já te adianto aqui, você e eu, nossa vida só tem sabor se nós temos o agir do Espírito Santo na nossa vida. Em breve vou estar até escrevendo um estudo, uma reflexão lá no blog sobre isso. O Espírito Santo maximizará a oração e a adoração, ministrará através da ceia do Senhor e capacitará o crente a extrair continuamente sua vida do próprio Jesus Cristo. Então, sem o agir do Espírito Santo na nossa vida, não dá. João 4, 21 a 24. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis,
nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louve a Deus frequentemente, empregando sua linguagem espiritual, bem como sua compreensão. Então, tu escreveu um livro em que eu vou abordar um pouco mais profundo sobre isso aqui, em que, na verdade, como que deve ser, né? Como é que deve ser a nossa vida devocional, né? Uma ajuda para como deveria ser a nossa vida devocional. Então nós precisamos nos colocar diante de Deus em louvor, em adoração, empregando linguagem espiritual, em espírito e em verdade, com a compreensão, com a mente, com o raciocínio. Então é diferente. Ali aquela mulher estava acostumada em que a adoração ela era simbolizada apenas pela prática de um ritual. Era um ritual para ela. Jesus muda totalmente a compreensão. A dimensão de vocês agora é outra. Não é mais por um ritual que vocês vão adorar. E não apenas por um local específico que deve ser. Mas vocês vão fazer isso através de uma linguagem espiritual, em espírito, e através de uma compreensão, com o entendimento, em verdade. É assim que deve ser a partir de agora. João 6, 53-58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E este é o pão que desceu do céu. Aleluia. E nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Aproxime-se da vida e cura de Jesus enquanto compartilha do seu corpo e sangue na ceia do Senhor. Contar uma experiência minha aqui. Onde eu entreguei a minha vida para Jesus, né, na congregação, na denominação, vamos dizer assim, como funcionava, como funciona na maioria, em boa parte, não sei se é a maioria, mas em boa parte das igrejas, né, dos ministérios, das denominações. Você só participa da ceia do Senhor se você for batizado, porque o batismo é a evidência de que você decidiu verdadeiramente servir ao Senhor, reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Ainda que não necessariamente seja verdade para todos, né? Tem aquele que é batizado, mas na verdade não se entregou de verdade a Deus. Mas isso cabe ao Senhor. E aí eu participava dos cultos, né, cultuava o Senhor, e quando tinha a ceia do Senhor, eu ficava assim triste, não triste porque eu estava sendo colocado de lado, né, não é isso, mas porque ainda não havia chegado o momento, né, do batismo. Então eu me lembro que levou alguns poucos meses, né, se eu não me engano, de 4 a 5 meses mais precisamente, para que tivesse o próximo batismo e
e eu estivesse já caminhando, né? E eu participava ali, foram algumas, sei lá, umas 4 ou 5 ceias do Senhor, em que eu ficava, puxa, meu coração está fervendo por isso, eu quero participar disso, eu estou entendendo que é um momento de comunhão dos irmãos, um momento de comunhão com o Senhor, né? Eu estou lembrando aqui da morte e da ressurreição do meu Senhor, estou entendendo isso, eu quero participar disso. Era um ambiente espiritual, não um ambiente religioso, né? Mas um ambiente espiritual, assim, algo. Eu via como os irmãos se entregavam naquilo e meu coração fervia por participar daquele momento. E desde então eu carrego dentro de mim um valor muito grande pela ceia do Senhor, né? Algo altamente espiritual, algo altamente que nós precisamos valorizar. Muitas vezes nós não estamos nem aí. Muitas vezes não nos importamos de estar ou não participando da ceia do Senhor, né? E se nós fazemos isso, que dirá, né, nós entendermos aquilo que pode acontecer nas nossas vidas quando nós participamos da ceia do Senhor, né? De entender que nós tomamos parte do corpo, né? Mostrando que somos parte do corpo e do seu sangue derramado, do sangue que fez expiação, né, pelos nossos pecados, nos dando então acesso a Deus. Então nós não valorizamos, nós estamos negando, quando nós não desejamos participar, nós estamos negando que fazemos parte do corpo e estamos negando que aquele sangue ele tomou, fez expiação, né, cumpriu o seu papel espiritual de trazer perdão pelos meus pecados. Então, quando eu não participo, não porque aconteceu alguma questão, algum problema, mas porque eu desejei não participar, né, não me importei, eu estou dizendo que eu não quero fazer parte do corpo e que eu não valorizo o sangue que foi derramado por perdão dos meus pecados. Então, isso é muito sério, né? E quando nós participamos, nós temos vida e nós temos cura, né? Então, é muito importante nós participarmos disso. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Se nós não comermos a sua carne e bebermos o seu sangue, né, simbolizados pelo pão e pelo vinho, pelo suco de uva, nós não permanecemos no Senhor. Então é muito importante isso. Muito, 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 muito. Valorize a ceia do Senhor. João 12, 2 a 8. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então não permita que o seu ministério para Jesus o distraia de seu ministério mais importante com ele, com Jesus,
Então, Judas era o administrador da bolsa, apesar dele ser ladrão, ele roubava. Mas ele que cuidava era o tesoureiro do ministério de Jesus. Então, o ministério de Judas era ser o tesoureiro do ministério de Jesus, né? E aí, ele quis colocar a função ministerial dele, né, para o Senhor, acima daquilo que era o ministério mais importante. Com aqui, ó, a diferença. Uma coisa é para o Senhor, outra coisa com o Senhor. Qual é? Nós temos dois propósitos de vida. Um é aquele que está envolvido com o ministério. É o que eu devo fazer nesse mundo pelo reino de Deus, que tem a ver com o nosso chamado. O outro é eu me relacionar com o Senhor. É o que eu faço para o Senhor e como eu me relaciono com o Senhor. É o que eu faço para e como e o meu relacionamento com o Senhor. São duas coisas distintas. Então, quando eu me relaciono com Deus, eu sou impulsionado a cumprir o que Ele me chamou para fazer. É natural. Se isso aqui não me impulsiona para isso aqui, tem alguma coisa errada. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, busco o Senhor, algo que eu também falo no livro que eu estou escrevendo, quanto mais eu me aproximo do Senhor Jesus, me relaciono com Ele, eu encontro a minha identidade, quem eu sou e por que eu estou aqui nessa terra. Entendeu? Então, o meu relacionamento potencializa o que eu faço, o que eu preciso fazer. Agora, se eu estou fazendo algo para Jesus, e isso é prioridade sobre o meu relacionamento com Ele, está errado. Então eu primeiro preciso me relacionar com Ele, e na minha vida de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, isso me impulsiona a exercer o meu ministério para Jesus. Então, o meu ministério para Jesus, o que eu faço pelo reino, não pode me distrair do meu relacionamento com Ele, que é o mais importante. É o meu relacionamento com Ele. Ok? Muito importante entendermos isso. João 15, 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Rejeite a independência de Deus. Nós dependemos de Deus. Nutra um relacionamento cada vez mais profundo com Jesus Cristo. Então, se Ele é a videira, coloca aqui uma árvore, tá?
ainda que não seja a videira, mas uma árvore. E a árvore tem seus ramos que precisam dar frutos. Ok? Então, se eu sou o ramo, se você é o ramo, onde é que o ramo fora da árvore ele vive? Não. Ele vai secar, né? Ele vai secar e vai morrer. Mas quando ele está enxertado, né? Na verdade, ele está enxertado aqui, ó. Ele não está isolado, mas ele está enxertado aqui. O que acontece? Nós mostramos que somos dependentes dele. Ó, se Jesus é a videira, né? Vamos dizer aqui, a árvore, e nós somos os ramos, nós só temos vida se estamos ligados a ele. E isso mostra que nós dependemos de Deus. Então rejeite a dependência. Não existe ramo fora da árvore. Então não tem como nós sermos ramos sem estarmos ligados, enxertados na videira. E como é que eu faço isso? Nutrindo um relacionamento cada vez mais profundo com Jesus Cristo, né? Prosseguindo em conhecer ao Senhor, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Terceiro, vamos falar sobre passos para uma obediência fiel. Obedecer a Deus é a evidência primária de que o amamos e somos seus discípulos. Nossa decisão de obedecer é a chave para compreender a realidade espiritual das Escrituras e deixar o Espírito Santo livre para nos ensinar. João 2,5. Então ele falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Maria falando para aquelas pessoas ali no casamento, né, em Caná. João 2. Siga seu conselho. Pratique a obediência instantaneamente sobre qualquer coisa. Instantaneamente sobre qualquer coisa que Jesus lhe disser para fazer. Muitas vezes nós não queremos agir instantaneamente, demoramos, e outras vezes, em algumas áreas, nós não queremos fazer. Ok? João 5, 16 a 23. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que viu fazer o Pai, porque tudo o que este fizer o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Faça somente o que você via Jesus fazendo, da mesma forma que ele faz apenas o que viu o Pai fazendo. Então, o que Jesus faria, né? O que Jesus faria no meu lugar, nessa situação? Como Jesus reagiria, né, se me perseguiram no trabalho, se falaram mal de mim, se me trataram mal, se eu estou colocado diante de uma situação tentadora? O que Jesus faria? Se eu fui tratado com rispidez por alguém, se eu fui fechado no trânsito, se aconteceu isso, aquilo, outro, se deu problema em casa, se
teve um desentendimento com algum familiar, algum parente, com filho, com mãe, com esposa. O que eu vou fazer? Né? O que Jesus faria? Então, se eu e você fizermos isso, segundo aquilo que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina, e se nós temos relacionamento com Deus e temos intimidade com Deus, o que nós vamos fazer? O que o Senhor faria nessa situação? Né? Que nós sejamos assim. João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se fala por mim mesmo. Decida-se obedecer ao Senhor. Alinhe sua vontade com a vontade dele e receba a compreensão da palavra dele. Por exemplo, nós temos sonhos, projetos, planos, porém, o que acontece? Nós só vamos, ou melhor, nós só deveríamos continuar com sonhos, projetos e planos que estejam alinhados à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Então, se aquilo que a gente deseja fazer, realizar, não é o que Deus quer, não vai ser legal. Entendeu? Não é correto. Muitas vezes Deus tem propósito para a nossa vida, tem projetos para nós, e nós queremos fazer outras coisas, e essas outras coisas atrapalham da nossa vida caminhar segundo, ter o passo marcado segundo aquilo que Deus estabeleceu. E para isso nós precisamos alinhar a nossa vontade. Eu, quando vou, já há alguns anos, né, quando eu vou abençoar os aniversariantes, por exemplo, eu sempre, uma das últimas coisas que eu falo é a seguinte: que os seus sonhos, alinhados ao propósito de Deus, se realizem. Por quê? Porque às vezes muitos falam assim, que todos os seus sonhos se realizem. Para mim isso é totalmente errado, porque nem todos os nossos sonhos foi o Senhor que plantou no nosso coração. Isso não é verdade, né? Nosso coração é inclinado para o mal, é inclinado para coisas que não são espirituais, é inclinado para coisas que não priorizam o propósito de Deus. Né? Nós somos assim, essa é a realidade. A Bíblia mostra isso e na prática é isso. Agora, quer dizer então que Deus não quer nenhum dos meus sonhos? Não é isso que eu estou te dizendo. Porém, por que não perguntar ao Senhor se aquilo que nós estamos sonhando é a vontade dele, segundo o propósito dele? Você está entendendo? É essa que é a diferença. Eu tenho um sonho, eu vou alinhar esse sonho com a palavra de Deus. Esse sonho está condizente com a palavra de Deus? Tá, opa, que bênção. Esse sonho é para esse tempo, é para esse momento. Olha, se for agora não vai ser legal, porque vai me atrapalhar de cumprir aquilo que Deus mandou eu fazer. Mas daqui a um tempo sim, vai ser condizente, sim. Legal, beleza. Esse sonho esse sonho é dentro daquilo que Deus estabeleceu para minha vida? Não, puxa, não é. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou abrir mão deste meu sonho para fazer o propósito de Deus para minha vida, para cumprir aquilo que Ele estabeleceu para minha vida. Beleza? João 12, de 47 a 50. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Neste sentido aqui, o não julgar é aquele do condenar, entendeu? Esse aqui sim, é o da condenação. É o da condenação. Tá? Esse aqui não é daquele de analisar segundo a palavra e estabelecer um posicionamento. Esse aqui fala de condenar.
Então Jesus não veio para que o mundo, para que as pessoas neste mundo fossem condenadas, mas ele veio para que elas fossem salvas. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido é que essa o julgará no último dia, né? Vai decidir o destino daquela pessoa. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas depois que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então fale como o Senhor manda e saiba que você será julgado pelas palavras de Jesus. Se eu não obedeço o que Jesus falou, eu vou ser julgado e condenado. Se eu me preocupo e caminho segundo as palavras de Jesus, no meu julgamento, digamos assim, eu estarei salvo. Ainda que a questão do julgamento tem algumas questões profundas nisso aí, né? Quem vai ser julgado, quem não vai, os salvos não serão julgados, né? Tem uma questão, toda uma questão aí, mas o sentido aqui do texto, né, do último dia, né, é saber qual será o destino no último dia. Esse é o sentido. João 14, 15 a 24. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Saiba que você mostra o seu amor por Jesus obedecendo-lhe. Mantenha diligentemente, dedicadamente, a palavra de Deus de modo que a presença dele permaneça firmemente com você. Então, manter a palavra de Deus com dedicação mostra que ele está comigo e que eu estou nele. Quarto, diretrizes para o crescimento no Espírito. O Evangelho de João introduz o papel do Espírito Santo no crescimento espiritual. Então, um parênteses aqui. Nós estamos estudando aqui, ó, de que maneira podemos crescer espiritualmente com princípios na palavra de Deus, né? Através da ação, do papel do Espírito Santo naquilo que eu estou aprendendo da palavra de Deus. O novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo beneficiam o crente com a vida e dons do Espírito. Vida do Espírito e dons do Espírito.
incluindo a capacidade de orar sob o poder do Espírito. O Espírito Santo é nosso mestre, consolador, advogado e guia. Ele é a nossa fonte de verdadeira compreensão espiritual. Então, a compreensão espiritual, ela só acontece mediante o Espírito Santo. Senão nós não conseguiremos compreender. Não seríamos nem convencidos do nosso pecado. Ele exalta Jesus e estabelece os crentes, capacitando-os, aqui ó, entendeu? Capacitando-os a viver a vida cristã. Então, eu só tenho uma vida cristã capacitado pelo Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E como ser cheio do Espírito Santo? Acesse lá o vocêtemacesso.com.br e busca lá, procura lá, como ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho um estudo bem amplo sobre isso. João 3,3. A isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Entenda que é impossível compreender o reino de Deus e entrar nele sem renascimento espiritual. João 14, 25 a 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Compreenda que o Espírito Santo capacita o povo de Deus a compreender e viver de acordo com a verdade. Amém? João 16, 8 a 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Peça ao Espírito Santo para trazer convicção ao coração das pessoas. Compreenda que é um dos ministérios primários dele. Né? João 16, 12 a 15. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Compreenda que conhecer a verdade da palavra de Deus tornou-se possível através do Espírito Santo. Amém? Aleluia por isso. Quinto, vamos aos princípios fundamentais para a fé. A palavra-chave no Evangelho de João é crer. A fé revela a nossa compreensão das Escrituras e libera a atividade do Espírito em nossa vida. A fé, como amor, evidencia-se na obediência. Por fim, a fé aproxima Deus corajosamente para receber dele as coisas que ela necessita. Deixa eu abrir aqui com você Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então essa é a palavra-chave de João. Crer. Os 7 eu sou, depois você procura lá também no blog. Procura lá no blog também sobre os 7 eu sou. Tem um estudo lá que tenho certeza que pode te edificar. João 10, 37 a 38. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço, e não me crede, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Já que vocês não estão acreditando em mim, veja pelo menos o que eu estou fazendo, para vocês verem que isso é coisa de Deus e que Ele está em mim e eu estou nele. Acredite nos milagres de Jesus. Amém?
João 11:40. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Compreenda que a glória de Deus é revelada àqueles que creem. Se nós não crermos, nós não veremos. João 13:17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, seremos bem-aventurados, felizes, abençoados, se nós colocarmos em prática. Né? Sabemos o quê? Que coisas? As verdades, os fundamentos, os princípios da palavra de Deus. Se não praticarmos, não seremos felizes, abençoados, bem-aventurados. E conheça que é o que você pratica da palavra de Deus que traz bênção para você e para os outros. É isso que nós estamos estudando aqui, ó. Aplicando a palavra, ou seja, como praticar. É isso aqui, entendeu? É colocar em ação. Ação. João 14:6-7. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Reconheça que Jesus é o único caminho até Deus. Conheça Jesus para conhecer a Deus. Eu já falei aqui na série por algumas vezes, mas talvez você não tenha visto. Então Jesus ele fala que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Quando ele fala isso, nós trazemos para uma compreensão, né, nós cristãos, para uma compreensão, Jesus é o caminho, que se eu trilhar por esse caminho, eu chego ao Pai. Jesus é a verdade, então aquilo que ele é e fala é o que eu preciso crer, porque é verdade. Em Jesus eu encontro a vida está nele. Tudo isso aqui é verdade, é isso mesmo. Porém, além dessa aplicação para nós, dessa maneira, existia algo aqui que Jesus falou, expressou para os judeus que eles entendiam muito bem. Por quê? Nós tínhamos o tabernáculo e o templo, depois, em que tinha o espaço aqui, né, da área, o terreno, vamos dizer assim, né, o terreno, e tinha aqui, deixa eu voltar, tinha aqui o lugar santo, e aqui o Santo dos Santos, com a arca, aqui a mesa com os pães da proposição, né, os pães, também o candelabro, né, com as luzes acesas, o altar de candelabro, o altar de incenso. Não ficava aqui no meio tudo não, tá, gente? Cada um no seu local estabelecido, representando o que precisava. Que não é o tema disso que eu quero falar contigo. Aqui tinha o véu, lembra do véu? O véu, que quando Jesus morreu foi rasgado de cima a baixo. Né? Tinha aqui a entrada. E tinha essa outra entrada aqui. Aqui nós tínhamos o altar do sacrifício. Nós tínhamos o altar do sacrifício. E tínhamos também a pia de cobre.
né? A pia de cobra. Tinha mais essas duas coisas aqui. Não nessa disposição, só porque eu fiz o desenho pequeno, só para você entender que tinha essas duas coisas. Então, quem podia entrar aqui nesse espaço? Todos eles. Todos os judeus podiam entrar aqui. Quem poderia entrar aqui? Somente os sacerdotes, para desempenhar suas funções. E quem só podia entrar aqui no Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote, naquela vez ao ano, no dia da expiação. Ok? Só ele. Qual era o nome dessa entrada aqui? Dessa entrada principal, onde todos poderiam seguir? Caminho. Aqui, ó. Caminho. Era essa entrada aqui. Qual era o nome dessa outra aqui, onde só os sacerdotes poderiam entrar? Era verdade. E qual era chamada aqui a entrada no véu? Vida. Entendeu? Então, por mais que seja Jesus, ele, por onde, seguindo por ele, nós chegaremos ao Senhor, ao Pai. Ele é a verdade. Então, ele é o Filho de Deus, ele é a verdade. E nele temos vida. Ele é a vida. Ainda que seja exatamente isso, sim. Porém, para os judeus, eles compreenderam que eles só entravam no tabernáculo, no templo, pelo caminho, né? Jesus é a porta chamada caminho para entrar no terreno, vamos dizer assim, do tabernáculo, do templo. Jesus é a porta para que os sacerdotes tinham acesso, na verdade, e Jesus era a vida, o véu. Ok? Que dá acesso à presença de Deus. Então, para os judeus também tinha essa compreensão. Reconheça que Jesus é o único caminho até Deus. Conheça Jesus para conhecer a Deus. Eu escrevi uma série de três artigos, né, 3 estudos sobre conhecer a Deus, que você pode dar uma lida lá também no blog. João 14, 12 a 14. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ore e espere o ministério das obras maiores da igreja. A igreja já viveu, e ainda nesse último tempo que nos resta, viverá ainda obras maiores. Creia e ore por isso. Nós vivemos isso. João 16, 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, poxa, vocês estão passando aí perrengue? Vocês estão tristes? Estão felizes porque vocês me têm na vida de vocês me servem. Mas eu sei que vocês ficam tristes quando faltam aquelas coisas que vocês precisam, né, Poxa, vocês não estão me pedindo nada. Me peçam que vocês vão receber. Então, não descuide de pedir ao Pai as coisas que você precisa para viver e fazer o trabalho dele. Pedir o quê? É para eu pedir para o meu desfrute, né? É para eu pedir para eu viver o melhor dessa terra? Não, menina, não. É para viver minha sobrevivência e para desempenhar o ministério, o propósito dele para mim. Quando eu peço essas coisas, e naturalmente o Senhor é aquele que nos acrescenta, além daquilo que pedimos, pensamos ou desejamos. Ele vai acrescentando. Pedimos para viver e para fazer a obra dele. Ele não vai nos acrescentando,
porque Ele é assim. Amém? Então, não descuide de pedir ao Pai as coisas que você precisa para viver e fazer o trabalho dele. Amém? E aí, foi abençoado com esses ensinamentos? Olha, a minha oração para que você tenha sido abençoado. Agora eu quero te entregar alguns presentes. Eu quero te entregar o download dos slides dessa aula e um guia com 3 passos simples, mas poderosos, fundamentados na palavra, que, se praticados, nos ajudam a crescer espiritualmente. Tudo bem? Onde é que você baixa isso? Você pode baixar aqui em cima, tá? Aqui em cima vai aparecer para você fazer o download na descrição do vídeo, ok? E no final do vídeo também você vai visualizar na lateral. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, marque o sininho para sempre ser notificado de quando eu colocar novos vídeos, beleza? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.